E aí, galera, voltei. Vocês vão me ver com esse mesmo cenário, essa mesma roupinha em um vídeo antes desse. Mas hoje eu trouxe aí a indicação de 5 livros escritos por mulheres latino-americanas. Acho que essa lista ficou bem legal. Vamos lá? Então, trouxe aqui o primeiro. Não é um romance, é um livro de cartas, mas ele tem um pano histórico muito interessante. Esse livro foi presente que eu recebi da minha amiga Manu. E aí eu já tenho outros livros da autora aqui, da autora das cartas, né? Vou explicar tudinho pra vocês, vamos lá. Vamos mostrar o primeiro livro, que é o Cartas à Mãe, da Ingrid Betancourt. Esse daqui sai pela editora Agir. Gente, do que se trata? Aqui é uma história que se passa em 2002. A Ingrid Betancourt, colombiana, e ela foi sequestrada pela guerrilha colombiana, né, ali por questões políticas. Ela, depois de cinco meses na selva colombiana, ela, longe dos filhos, da mãe, da família, né, ela começa a escrever cartas. E eu não lembro mais como, já tem muito tempo que eu li esse livro, mas essas cartas, elas conseguiram chegar aos programas de rádio. Tinha um programa de rádio na época que lia as cartas dessas pessoas sequestradas. E aí ela começa a escrever essas cartas. Eles lá no cativeiro deles, eles tinham um rádio, então ela escutava, né, e as cartas sendo lidas. E aí ela criou essa esperança de conseguir se comunicar com a mãe e com os filhos, né? E aí ela começou a escrever cartas. E o livro são as cartas dela, né? Do que ela estava passando, do que ela sentia saudade, mensagens para os filhos, tipo, não deixe de estudar, lembre da sua irmã, cuide do seu irmão, coisas desse tipo, mensagens para a mãe, né? Para confortar eles. E ao mesmo tempo se confortar também, sabe? Porque elas não sabiam se um dia iriam se reencontrar. E sim, eles se reencontraram, passaram muito tempo longe, né? Ela muito tempo ali na selva, mas eles se reencontram. Aqui atrás tem a foto da mãe dela e dos filhos. E depois disso, né, a Ingrid já escreveu outro livro. Eu tenho outro livro dela, mas eu ainda não li. Mas isso aqui é maravilhoso, gente. Apesar de ser um livro de cartas, mas é muito emocionante, é muito bonito. Queria trazer essa indicação aqui pra vocês. O outro livro que eu trouxe é de uma autora venezuelana. Ela mora aqui no Brasil, acho que ainda mora aqui no Brasil. Eu a acompanho ali pelo Instagram. E eu lembro que eu assisti uma live do Tony, do Literatone, durante a pandemia, falando desse livro. E aí eu fiquei tão empolgada e eu disse, nossa, que livro interessante. Fui atrás, comecei a ler e maravilhoso, maravilhoso. Eu nunca vi ninguém falando sobre ele. Eu tenho um vídeo só sobre ele aqui no canal, que vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês assistirem. Assistam esse vídeo, comentem lá pra me dizer, olha, Raíssa, eu tô assistindo esse vídeo, porque você pediu pra assistir. E me digam o que vocês acharam. Eu gosto muito daquele vídeo. O livro é Os Continentes de Dentro, da Maria Helena Moran. Aqui eu vou ler. Tem muito tempo que eu li esse livro, mas eu lembro da história. Como se odeia uma mãe, da mesma forma que se odeia uma filha. E essa forma é nenhuma, porque dentro do suposto ódio, o que há é carência e anseio, uma das vontades incomensuráveis de reparação. A doença de Aida não era um encantamento, nem a percepção aguçada, nem a criatividade em explosão. Também não era um demônio tomando conta dela, nem o fato dela se abandonar a ficções transbordantes. A doença era um abismo te conquistando, vó. E a gente sem saber como construir pontes. Essa aqui sai pela editora Zouk. Do que se trata? Aqui a gente tem uma família que ficou proibida de mencionar sobre a matriarca, sobre a avó da nossa protagonista, porque ela começou a ter alucinações,
e se distanciando da realidade. E em determinado momento ela põe a vida dessa neta em risco devido a essas alucinações. Acontece que a neta fica adulta e ela quer saber dessa avó. Ela quer saber o que aconteceu. Porque, ao contrário do que a família fala, as lembranças que ela tem dessa avó são muito boas. Ela gosta muito dessas lembranças e ela quer reencontrar essa avó. Então ela vai até essa ilha, que é aonde a avó ficou isolada, que é um manicômio, né? É uma casa que abrigava ali pessoas com problemas mentais. E o título do livro fala muito, sabe? Os continentes de dentro. Quando chega lá, ela encontra um lugar abandonado, mas com as antigas pacientes ali sobrevivendo em meio àqueles escombros, né? E elas não querem voltar para suas famílias, para suas vidas anteriores. As famílias as abandonaram ali. Só que elas já criaram um elo de amizade, de sobrevivência. E aí ela vai se conectando com aquelas mulheres e conhecendo a história daquelas mulheres e conhecendo a história da sua avó também. É bonito porque aqui também tem a protagonista, ela é leitora também, ela gosta de ler, e aqui tem uma biblioteca, e aí ela se isola em alguns momentos dentro desse espaço, né, e tenta se reconectar com a realidade, assim, através da leitura. É um livro muito bonito, que, como eu já disse aqui, eu não vejo ninguém falando sobre ele, e vocês veem, né, tem tanto tempo que eu li, mas eu consigo lembrar vividamente dessa história. Essa edição é muito bonita. A gente tem aqui um mapinha da ilha. E eu lembro que eu assisti uma live da Maria Helena Moran na época. E ela fala que foi o marido dela que desenhou, né? Eu acho que a foto também, a foto da capa, é uma fotografia do esposo dela. É muito bonito, é um livro cheio de significados. Ela já tem outro livro publicado, que eu não lembro o título agora, que eu tenho muita vontade de ler. A outra autora, né, que eu quero indicar pra vocês, o outro livro que eu quero indicar pra vocês é uma autora mexicana. Esse livro que eu falei muito sobre ele no Instagram quando eu fiz essa leitura. É um livro de ensaios, mas são passagens muito curtas, que é a Yasmina Barreira, Linha Negra. Esse sai pela editora Moinhos. E, gente, eu tô com ele na mão e já querendo reler, porque eu gostei muito desse livro, muito, muito, muito. Eu tenho muitas coisas marcadas nesse livro, anotadas, e eu preciso reler e revisitar essas anotações. Aqui nós temos uma autora mexicana, não sei se eu já mencionei, e ela vai falar que ela começou a escrever esse livro, ela estava grávida, e aí ela vai fazendo passagens, né, contando algum... É bem pontual, são entradas bem pontuais. Tudo que eu vou mostrando é muito texto, mas não é, olha. Tá vendo? São entradas que vão se conectando pela realidade do momento, mas não tem uma linearidade. Ela vai falando dela grávida, do seu relacionamento com a sua mãe, de coisas que ela vai lembrando da vida, da infância dela, da mãe dela, de coisas que ela já leu. Ela é uma pessoa muito envolvida com as artes, porque a mãe dela é artista plástica, então ela faz muitas conexões com obras de arte, com pinturas que a mãe dela produziu, com livros que ela leu, com o seu momento de vida. Então a gente vai acompanhando ela a gestação toda e até ali um pouco do seu puerpério, né? Até a fase, ela já com a criança. É um livro, assim, que eu peguei muitas indicações de leitura, por exemplo. Um livro que eu fiquei muito emocionada, dessa mulher, né, mudando ali, entrando em uma nova fase de vida, né? Ela não tinha nenhum filho, de repente ela tá... De repente não, né? Mas ela tá grávida, e aí ela se encontrando no mundo enquanto uma mulher grávida, e depois se encontrando no mundo enquanto mãe, e como ela lembra da mãe nesses momentos. Então, assim, eu me identifiquei muito com essa história, porque eu sinto a mesma coisa. Em muitos momentos da minha vida como mãe, eu lembro muito da minha mãe, de coisas que nós vivemos juntas, e entendo muitas coisas que até então eu não entendia. Então, é maravilhoso, gente. Esse livro
é muito curto, mas assim, é um calabouço, sabe? Assim, você vai tirar muitas coisas daqui, eu tenho certeza. E aí, por fim, vamos encerrar com uma brasileira, né? Então, aqui eu vou falar de um livro que eu li para o Encontro de Leitores em 2024, que é um livro da Angélica Lopes, A Maldição das Flores. Esse aqui sai pela Planeta, nessa capa linda, linda. Esse livro é muito legal, ele tem muitas histórias, algumas muito bonitas e outra muito triste. Aqui nós temos um grupo de amigas que, de uma maneira muito curiosa, começam a produzir um bordado que não tinha no Brasil. Elas descobrem, né, uma delas, na verdade, descobre sobre esse bordado olhando por cima da parede. Alguém bordando em segredo. É meio inacreditável, mas é verdade essa história. É baseada em algumas histórias e histórias reais. E aí, elas se unem e ali vira meio que uma associação de bordadeiras, né? E elas são jovens ainda, meio adolescentes, no interior de Pernambuco. Acontece que, no período em que o livro está sendo contado, né? E na verdade esse livro, eu vim aqui olhar, aqui ó, Bom Retiro, a cidade. Ele passa em dois momentos, no momento atual e no passado. Aqui o passado começa em 1918. Então, elas estão bordando e vendendo os seus bordados para a capital, né? E vão enviando para várias regiões do país já. Então, elas muito novas, conseguem já ali uma renda, né? Ajudar sua família e tal. Ok, acontece que elas casavam muito novas também. E uma delas foi prometida ali em casamento para o coronel da cidade. E ela não quer casar. E ela sabe que ela vai ser isolada das amigas depois desse casamento. Ela não quer parar de bordar, ela não quer parar de frequentar esse lugar onde elas se juntam e conversam e tal. Mas ela não tem escolha. E aí ela cria um código no bordado e ensina a sua amiga a ler esse código. E ela se casa e vai escrevendo coisas bordadas, né, cartas bordadas para essa amiga, que o marido dela não vai conseguir decifrar. Ele acha que ela tá só bordando. E na verdade essa menina está se rebelando. É das coisas mais incríveis assim que eu já li nesse sentido. De como nós inventamos estratégias para sobreviver à violência, porque aqui a gente vai falar de feminicídio, de violência doméstica, de muitos tipos de violência. E essa menina tão jovem e sobrevivendo em meio a tudo isso. E como no momento atual a outra personagem encontra aí um desses bordados juntamente com a listinha de códigos do que significa e traduz aquele bordado, sabe? E vai atrás dessa história. Gente, é maravilhoso. É mais um livro que eu não vejo ninguém comentando. Foi um livro que todo mundo, eu acho, assim, todo mundo gostou muito de ler no Encontro de Leitores ano passado. A gente ficou muito feliz. A Angélica Lopes tem Instagram também, é legal de acompanhar. É um livro que já foi traduzido em muitos países, é um livro muito lido fora do Brasil também. Então é uma baita representação de mulher latino-americana e brasileira, né, no mundo. Eu vou ler só um trechinho que tá aqui atrás, que diz assim: numa época em que as mulheres não tinham voz, um grupo de rendeiras cria um código com pontos, linhas e agulhas para se comunicar por meio de colchas e toalhas de mesa. É isso, gente. Essas foram as minhas indicações hoje para vocês. E 4 livros escritos por mulheres latino-americanas, né? Então aqui eu trouxe Brasil, Colômbia, Venezuela e México. Acho que ficou bacana. Me digam aqui nos comentários se vocês já conheciam algum desses livros, alguma dessas autoras, e qual a indicação que vocês vão deixar pra mim, porque assim, tem que sair desse vídeo deixando indicação, tá bom? Deixa aqui nos comentários, deixa o like
E compartilhe esse vídeo com alguma mulher que vocês acreditam que vão gostar dessas indicações, tá certo? Que vai gostar dessas indicações, é isso. Gente, um cheiro e até a próxima.